Vamos falar daquilo que você gosta, eu sei que você gosta. Lançamentos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje então nós vamos falar sobre lançamentos, porque nós somos daqueles que não lemos nem metade do que tem na nossa estante, mas já estamos de olho naquilo que vem por aí. Bem, hoje eu vou falar dos lançamentos da Thomas Nelson Brasil, lançamentos que merecem um lugarzinho aí na sua estante. Então acompanhe comigo aqueles principais lançamentos dessa editora que chegou no Brasil há pouco tempo com essa questão teológica, mas que já se tornou uma das maiores editoras teológicas do nosso país. Muito bem, pessoal, e vai funcionar o seguinte: eu vou mostrar tanto para vocês livros que eu já tenho aqui, mas que são lançamentos, isso porque a Thomas Nelson Brasil é uma parceira aqui do canal, então eles estão sempre nos enviando as novidades, mas também vou falar de livros que eu ainda não tenho aqui, ok? Mas que merecem um lugarzinho na sua estante. E para começar, um livro que com certeza merece um lugar na sua estante é esse livro aqui, ó, do John Stott. Lançamento da Thomas Nelson Brasil, John Stott, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Como posicionar-se biblicamente diante dos desafios contemporâneos. Nesse livro, John Stott vai desenvolver a ideia de que existem alguns assuntos que durante anos os cristãos pensaram o seguinte: olha, para esses assuntos nós devemos apenas orar sobre eles. Nós não devemos nos envolver fisicamente ou no mundo real com eles. Devemos apenas deixar na mão de Deus. E segundo John Stott, isso está equivocado. Nós devemos sim nos envolver com esses assuntos. Tem diversos assuntos aqui nesse livro. Eu vou dar uma lida aqui para vocês de algumas partes muito interessantes. Por exemplo, o livro é dividido em 5 partes. Na primeira parte ele vai falar sobre a complexidade do mundo. A complexidade que é para o cristão viver no mundo atual, com a questão da verdade relativa e assim por diante. Na segunda parte ele vai falar sobre questões globais, como por exemplo guerra e paz. Vai falar sobre pobreza global e ainda direitos humanos. Na terceira parte vai falar, por exemplo, a respeito de o mundo do trabalho, sobre simplicidade, generosidade e contentamento. Esse é um argumento que eu tenho muita vontade de ler do John Stott. Eu já li um outro livro dele, eu acho que é Discípulo Radical, como nós cristãos deveríamos ter uma vida muito mais simples, financeiramente mesmo, materialmente mais simples, né? Como isso demonstraria muito mais a questão de Deus na nossa vida do que essa teologia aí de que quanto mais rico você é, mais as pessoas vão achar que você tem Deus. Na verdade, esse conceito está muito equivocado, né? E aí nós temos, por exemplo, na quarta parte, ele falando sobre casamento, divórcio, aborto e eutanásia, relacionamentos homossexuais. Então, tudo isso você vai encontrar nesse livraço aqui da Thomas Nelson Brasil, que tem 640 páginas, um preço de capa de R$ 79,90, mas se você quiser comprar ele com um precinho melhor, o link vai estar lá embaixo na descrição desse vídeo. Uma coisa importante de eu falar a respeito desse livro aqui é que essa é uma nova edição de um livro que nós já tínhamos aqui no Brasil. Ele foi publicado pela Ultimato, que é esse livro aqui, ó. Tá vendo? Na Ultimato tem o título Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos, também do John Stott, óbvio, né? É o mesmo livro. Pois bem, esse daqui é uma nova edição desse livro aqui, ok? Eu só deixo bem claro porque muitas vezes se você já tem esse livro aqui, aí você vai comprar esse e vai falar: pô, por que tu não me avisou que era o mesmo livro? Pois é o mesmo livro, mas vamos ser sinceros, Thomas Nelson Brasil é Thomas Nelson Brasil. O segundo livro que eu acho que deve ter um lugarzinho especial aí na sua estante é Ensinamentos da Torá. Nesse Ensinamentos da Torá, escrito por Moisés, obviamente, né? Porque afinal de contas trata-se dos primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco para nós e a Torá para os judeus. Pois bem, nesses Ensinamentos da Torá, Thomas Nelson Brasil trouxe para nós uma espécie de Bíblia de estudo, mas focado única e exclusivamente na Torá. E dentro desse livro nós vamos ter ali tanto explicações a respeito de textos, vamos ter traduções de palavras do grego. Então é realmente uma Bíblia de estudo focada nos 5 primeiros livros da Bíblia, contando também com ilustrações, com fotos, tudo isso coloridinho. Mas o mais especial ainda desse livro é que ele foi feito numa forma de parecer ou de dar a aparência de um livro antigo. A capa toda feita em couro sintético, com aquele negocinho que eu não sei o nome de enrolar. Então parece realmente que você está abrindo um livro muito antigo, ok? Além disso, vai ter uma ênfase no seguinte, de nós olharmos para a Torá
olharmos para esses 5 primeiros livros da Bíblia e tirar boas lições e tirar bons estudos para a nossa vida aqui no século 21. Muito bem, esse livro tem 304 páginas, tem um valor de capa de R$ 89,90. Isso, obviamente, porque é um livro todo especial, como eu disse, a capa dele é toda especial, talvez seja por isso que seja um pouquinho elevado o preço. E se você quiser comprar ele com desconto melhor, link lá embaixo na descrição desse vídeo. Mais um livro que eu acho que você deveria guardar um lugarzinho aí na sua estante para ele é esse daqui. N.T. Wright, Como Deus se Tornou Rei, da Thomas Nelson Brasil. A Thomas Nelson Brasil está trazendo para nós alguns livros do N.T. Wright. Já tinha publicado esse daqui, Paulo, uma biografia, e agora publicou esse daqui. E aí você já vai fazendo a sua coleçãozinha do N.T. Wright, que vale muito a pena. Eu espero que a Thomas Nelson Brasil continue publicando os outros livros do N.T. Wright. Isso porque alguns livros do N.T. Wright são publicados pela editora Ultimato e apesar de eu gostar muito da editora, os preços da editora Ultimato não são preços acessíveis. O da Thomas Nelson Brasil, os preços da Thomas Nelson Brasil. Que pena, você errou. Os preços da Thomas Nelson Brasil são muito melhores, então eu espero que ele... Não consegue, né? Os preços da Thomas Nelson Brasil são muito melhores, então eu espero que ela traga os outros livros do N.T. Wright. Muito bem, assim que eu publiquei esse livro aqui, a capa desse livro lá no Instagram, algumas pessoas falaram o seguinte, que não concordam com o título, né? Porque Deus sempre foi rei. Ele não se tornou rei, não teve um momento em que Deus se tornou rei, ele sempre reinou sobre o universo. E eu entendo isso, eu entendo que realmente Deus não teve um momento em que ele se tornou rei. Mas a questão aqui do N.T. Wright nesse livro aqui é o seguinte, ele vai focar nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, ali nos 4 evangelhos, e segundo o N.T. Wright, hoje as pessoas sabem que os 4 evangelhos falam de Jesus, mas sabem muito pouco o que eles falam sobre Jesus. Qual foi a mensagem verdadeira que Jesus veio trazer ao mundo. E é nesse sentido que ele vai falar que enquanto Jesus caminhou aqui na terra, ele se tornou rei. Porque ele se fez visível, ele se tornou conhecida essa mensagem do rei. Ok? Então não precisa ficar com minúcias teológicas no sentido de pensar que o N.T. Wright acredita que houve um tempo em que Deus não era rei e que houve um dia exato em que ele se tornou rei. Não é isso. Dá uma lidinha no livro, dá uma lidinha aqui na contracapa, que você vai entender que não é essa a intenção do N.T. Wright. E fica aqui uma dica, se você nunca leu o N.T. Wright, talvez você deva começar por esse daqui. É um livro que vai falar sobre os 4 evangelhos, um livro talvez um pouco mais acessível do N.T. Wright, que é um teólogo muito profundo e que tem livros assim muito profundos e até um pouquinho difíceis de você ler. Mas esse daqui não é o caso, ok? Bem, o livro tem 288 páginas, tem um preço de capa de R$ 49,90, mas você sabe, se quiser comprar num precinho melhor, o link vai estar lá embaixo na descrição desse vídeo. Eu ainda tenho mais 2 livros que eu acho que merece muito um lugar na sua estante, que não são da Thomas Nelson Brasil, mas são do mesmo grupo, porque é da HarperCollins. Da HarperCollins surgiu, olha só isso daqui, meus amigos, capinha dura, O Hobbit, J.R.R. Tolkien, e olha só que magnífico. Dentro dele vem uma gravura, vou mostrar aqui para vocês. A gravura é de Valfenda, a cidade dos elfos, não é isso? Olha só, então vem essa gravura aqui. Além do mais, olha que coisa fantástica aqui. Na contracapa nós temos o mapa, não é na contracapa, né? Tipo na folha de guarda, né? Isso. Nós temos aqui o mapa da Terra-média. Muito bem, eu não preciso dizer a história do Hobbit, né? Eu acho que você já deve ter visto o filme. Infelizmente os filmes não fizeram jus a tudo aquilo que temos aqui no livro. Que livro magnífico, eu já li esse livro na outra edição, mas eu não ia ficar por fora, não ia ficar sem ter o Hobbit nessa edição em capa dura sensacional da HarperCollins, ok? Ainda mais com essa gravura de Valfenda. Muito bem, o livro tem 336 páginas e um valor de capa de R$ 59,90, sabe? Link com precinho melhor lá embaixo. E o último livro que eu acho que você deveria guardar um lugar na sua estante aí, não é um livro cristão, mas é da HarperCollins. Eu estou falando desse livro aqui, ó, Darwin Sem Frescura, do Pirula e do Reinaldo José Lopes. Bem, o Pirula, ele é o tipo de cara que eu não concordo com quase nada do que ele diz,
mas que eu gosto muito, né? Gosto muito de ver os vídeos dele. Ele é um cara muito inteligente e na área científica, é óbvio, eu não estou falando que eu não concordo com o Pirula na questão científica, eu não tenho conhecimento suficiente para discordar dele. Então, quando ele fala sobre dinossauros, esse tipo de coisa, eu acho interessantíssimo, gosto demais de ver os vídeos dele. O problema para mim do Pirula é o seguinte, é quando ele tira conclusões morais da pesquisa científica. E aí a coisa começa a degringolar. Porque existe o achado científico, existe a conclusão científica daquele achado, tudo isso legal, eu não tenho conhecimento suficiente para questionar, mas quando ele quer tirar questões morais do achado científico, aí a coisa pega. Aí a coisa pega porque aí eu acho que ele deturpa, no sentido assim, é óbvio, né? Ele tem uma outra visão, ele é um ateu, ele tem uma outra visão, ele é um materialista, no sentido de que ele só acredita naquilo que é real, naquilo cientificamente comprovado, esse tipo de coisa, e eu não acredito nisso. E aí quando ele tira conclusões morais de achados científicos, aí ele não pode dizer que o conhecimento dele é melhor do que o meu ou de qualquer outra pessoa, porque a conclusão moral não pode ser inferida única e exclusivamente de um achado científico, ok? Bem, mas não é sobre isso que eu quero falar, eu acho que você deveria assistir o canal do Pirula, até para você saber como um ateu se comporta, como ele interpreta os achados científicos. É muito bom, o canal dele é muito bom e ele pesquisa legal. Mas nesse livro aqui tem muita coisa que eu gostaria de saber, tanto científico, então eu quero aprender muita coisa científica aqui, acho sensacional. Tem a teoria da evolução aqui, né? Afinal é Darwin sem frescuras, então o que eles falam a respeito da teoria da evolução e assim. Tem um capítulo aqui que eu sei que vai dar o que falar, né? Que é homossexualidade é natural, viada. Ele tem essas questões assim, tá vendo? Então ele interpola aquela questão científica com a questão moral. E isso é muito interessante para você ver o que é que o povo que não é cristão fala a respeito disso, quais são as conclusões que eles acreditam formar a respeito de um achado científico na área moral. Muito bem, fica aqui a dica sim, Darwin sem frescura, do Pirula e do Reinaldo José Lopes, e fica a dica também para você assistir o canal do Pirula, ok? Muito bem, pessoal, esses foram os lançamentos da Thomas Nelson Brasil e da HarperCollins que eu acho que merecem um lugar na sua estante. Todos os livros, já sabe, o link vai estar lá embaixo caso você queira comprar. Não saia sem deixar o seu joinha. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.